Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 22 de setembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O projeto quer incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. Comissão de Direitos Humanos faz esta manhã a 5ª audiência pública sobre regulamentação da maconha. À tarde, a comissão debate o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E na entrevista de hoje, a MP que flexibiliza a obrigatoriedade do farmacêutico em drogarias de pequeno porte. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Um projeto de lei já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça quer incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades. O aluguel de bicicletas é uma prática corrente em diversas cidades da Europa. Incorporada como meio de transporte, principalmente para curtas distâncias, a bicicleta é uma alternativa para o problema da mobilidade urbana, que se agrava com a concentração cada vez maior de pessoas nas cidades. Mas no Brasil, o uso da bicicleta como meio de transporte ainda é pouco difundido. Eu diria que no Brasil a gente precisa passar do patamar, do paradigma de mobilidade baseada no automóvel, cada pessoa e no seu veículo, um veículo que consome combustível, consome espaço, muito espaço, para circular e para ficar estacionado. Mudar dessa concepção para nós levarmos apenas o próprio corpo no cada deslocamento. A mobilidade é das pessoas, não dos veículos. Apesar do atraso, algumas cidades brasileiras já começam a incorporar o uso da bicicleta como meio de transporte. É o caso de Brasília, onde já é possível encontrar servidores públicos que trocam o automóvel pela bicicleta na hora de ir para o trabalho. Botei uma meta, nos dias que eu não tiver que deixar filho na escola, eu venho direto de bicicleta para cá e volto. E feito isso, estou vindo pelo menos 3 vezes por semana. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado estabelece que os sistemas cicloviários devem fazer parte dos planos de mobilidade urbana das cidades brasileiras. Determina também que os municípios disponibilizem bicicletas de uso compartilhado como parte da infraestrutura de mobilidade urbana. Ainda de acordo com o projeto, sistema cicloviário é toda a infraestrutura física e operacional de apoio ao uso da bicicleta como meio de transporte. A bicicleta é o veículo do século XXI. As cidades não comportam mais os carros. Primeiro, porque tem carro demais nas cidades. Segundo, porque o carro é poluente. É insuportável para as cidades, neste século e nos que virão, o uso do carro. Então, a ideia é que a bicicleta de uso público, a bicicleta compartilhada, passe a ser integrada à cidade. Ou seja, o nosso projeto obriga as cidades que nos seus planos diretores passem a incorporar o uso da bicicleta compartilhada. O projeto já está pronto para entrar na pauta de votações da Comissão de Infraestrutura. O relator da proposta na comissão, senador Inácio Arruda, deu parecer pela aprovação da matéria. Começa daqui a pouco às 9 horas o 5º debate sobre a regulamentação do uso recreativo, medicinal ou industrial da maconha, promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O tema foi sugerido por um cidadão por meio do portal E-Cidadania e em uma semana alcançou o apoio mínimo de 20 mil pessoas. Nas 4 audiências anteriores, participantes debateram a experiência internacional de regular o mercado, a legislação brasileira de combate às drogas, o uso medicinal da maconha e o impacto que a regulamentação teria nos índices de violência. Foram convidados representantes das Nações Unidas, do governo do Uruguai, militares, juízes, promotores e defensores públicos, psicólogos e cientistas. Todas as reuniões foram marcadas por muita participação popular, tanto presencial quanto pela internet, geralmente expressando opiniões radicalmente opostas.
Comecei a fumar maconha só porque ela era ilegal e era vendida na porta da minha escola. A nossa preocupação, senador, são os adolescentes que estão entrando no mundo de prazer do qual eles não estão preparados. Estão usando droga como mecanismo de fuga para os seus problemas. Um avanço no debate aconteceu quando os grupos contra e a favor da regulamentação chegaram a um consenso quanto ao uso medicinal, mas o uso recreativo da maconha continua gerando muita resistência. O senador Cristóvão Buarque decidiu separar os debates e acelerar a questão terapêutica. É tão diferente o uso medicinal do uso recreativo. É tão urgente decidir sobre o uso medicinal, quando a gente vê essas crianças sofrendo, as mães desesperadas e os pais, que eu decidi separar. Vamos fazer um relatório sobre a conveniência ou não da regulamentação do uso medicinal e continuamos debatendo o uso recreativo, que é muito mais complicado. Além de pedir a regularização da planta como medicamento, a ideia legislativa enviada pelo cidadão propõe que o uso da maconha seja controlado, como as bebidas alcoólicas e o cigarro. Que o cultivo da planta seja permitido a pessoas, clubes e estabelecimentos e que ela possa ser vendida no atacado e no varejo. O argumento é que o mercado já existe e que, por não estar regulado, ele gera crimes, violência e corrupção. Essa próxima audiência pública vai discutir o impacto da regulamentação no judiciário e no sistema penal. Os cidadãos podem participar da audiência pública enviando perguntas ou comentários por meio do portal e-Cidadania, www.senado.leg.br/e-Cidadania. E também pelo Alô Senado. O telefone é 0800 61 2211. A audiência será transmitida ao vivo aqui na nossa programação. E também hoje, às 15h, a Comissão de Direitos Humanos vai fazer um outro debate público, desta vez sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado nesse domingo, 21 de setembro. Entra em vigor no dia 30 de setembro a medida provisória 653 de 2014, que flexibiliza a obrigação da presença de um farmacêutico em farmácias caracterizadas como micro ou pequenas empresas. Veja a entrevista. O objetivo do governo é suprir a demanda de pequenos municípios em que o número de farmacêuticos não é capaz de atender a todas as farmácias. Com a medida provisória, quando não houver profissional disponível para a contratação, os estabelecimentos enquadrados no Estatuto da Micro e Pequena Empresa podem ter como responsável um prático ou oficial de farmácia que seja inscrito em conselho regional da categoria. Sobre esse assunto, eu converso agora com Hélio José de Araújo, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Distrito Federal. Bom dia, Hélio. Bom dia. Primeiramente, eu queria que o senhor esclarecesse a diferença entre oficial e prático de farmácia para um farmacêutico. Bom, o farmacêutico é aquele profissional que tem seu curso superior, né, 5, 6 anos agora, com várias disciplinas que são dirigidas especificamente para as farmácias e drogarias. Farmácia de manipulação, de homeopatias também. O prático, né, quando não existia as faculdades de farmácia, existia o farmacêutico, tinha aquele profissional, né, que foi dado o nome de prático. Agora, com o evento de várias universidades do Brasil todo, nós temos inúmeros farmacêuticos no mercado. Então, essa lei, essa medida provisória, ela realmente vem para dar uma normatizada numa lei que já existia há 45 anos atrás, né? Então, onde é que nós podemos ter um prático como responsável técnico? Num local onde não tenha farmacêutico disponível. Aí sim pode ter a presença de um prático. Então, a medida provisória, na sua avaliação, ela pode ser positiva para esses pequenos municípios que às vezes também não tem nem a questão, não conseguem nem pagar também o farmacêutico? Pois é, nós sabemos que a receita de uma microempresa dessa é mínima, ele não tem como pagar um farmacêutico, né? Mas eles estão confundindo, né, a interpretação dessa medida provisória. Que qualquer microempresa não é necessário ter o farmacêutico, está errado. É no local onde, naquela localidade onde não tenha um farmacêutico realmente na localização, lá na localidade. Então, tendo farmacêutico, ele é obrigado a contratar. É obrigado. O micro, o grande, médio empresa tem que ter o farmacêutico.
E o oficial ou prático, eles não podem manipular remédios? Eles não, só podem... é só balcão vender aquilo que já está pronto. Né? E não todos os medicamentos têm que ficar bem claro. Por exemplo, os antibióticos, né? Eles são controlados pela Anvisa, a venda. A receita tem que ficar retida no estabelecimento e tem um sistema chamado SNGPC, que é a interligação da drogaria, né, em tempo real com a Anvisa. Né? Então, só quem pode fazer essa baixa, essa compra de medicamento é o farmacêutico. Então, no caso, eles só trabalhariam em drogarias, que não fazem a manipulação. E mesmo assim, as drogarias não poderiam vender esses que são onde exija que a receita fique retida no estabelecimento. Ele vai poder vender o quê? Analgésico, né, antipirético, antitérmico, algumas vitaminas, né, vermífugo, isso aí eles... No dia 27 também, agora vai entrar em vigor a Lei 13.021 de 2014, que também faz várias alterações para o setor de farmácias. Você só pode dizer para a gente, assim, resumidamente, o que muda com essa nova lei? Olha, muda porque ela dá mais autonomia ao farmacêutico, né? Ele vai poder prestar um serviço melhor à população, né? E ainda onde tem aqueles locais onde a população é menos assistida, com falta de postos, né, de saúde. Então, esse farmacêutico hoje, depois da lei entrar em vigor, ele vai poder fazer vacina, fazer soro, se a pessoa estiver desidratada, uma glicose, aquela digital, pode aferir uma pressão, entendeu? Ele detectou que o paciente está, aí ele encaminha a pessoa a um serviço médico especializado. Então, ele vai ter mais autonomia para tratar a farmácia realmente como um estabelecimento de saúde, e não só como estabelecimento comercial. É isso que eu queria saber. A farmácia agora vai passar só... O que ela vai poder vender? Ela vai deixar de ser uma loja de conveniência? Tem que deixar de ser loja de conveniência, ela tem que vender só remédio, só medicamento. O que sai da lista? Refrigerantes, sucos, energéticos, né? Cola, Superbond, tudo isso, né? Vai ter que sair. Qual é o risco que o consumidor tem atualmente quando uma farmácia ela não vende exclusivamente remédios e produtos de perfumaria? Olha, nós já vimos, eu já presenciei numa reunião que teve no Estado, né, um congresso. Nós chegamos na farmácia, uma farmácia grande de rede, lá tinha picanha para vender, biscoitos. Então, fecha a farmácia de noite, aquilo ali está propenso a quê? Vir ratos, baratas, né? E depois mistura tudo ali com medicamento e não tem como se misturar, né, uma coisa com a outra. Muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.